Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos Física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje nós veremos um tema muito importante da Física, que são os vetores. A primeira pergunta de hoje a ser respondida é: o que é um vetor? Bom, o vetor é um segmento de reta orientado, basicamente uma seta. Um segmento orientado, né? Então nós temos uma orientação para um segmento, beleza? Para que um vetor serve? Bom, nós temos uma gigantesca quantidade de aplicações de um vetor, tanto na matemática quanto na física e por aí vai. A finalidade que eu quero mostrar aqui na física é de representar o quê? Uma grandeza vetorial. Bom, nós entramos aqui agora sobre o que é uma grandeza e o que é uma grandeza vetorial, né? Possivelmente vocês já ouviram falar sobre essa palavra aqui, ó, grandeza. Mas o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo que pode ser medido. Bom, eu posso medir o tamanho desse quadro. Eu posso medir o tempo dessa aula. Eu posso medir a massa desse pincel. Tudo isso são grandezas, né? A massa do pincel, o tempo dessa aula, a dimensão do quadro, são grandezas. A gente pode medir. E como que a gente mede alguma coisa? A gente mede comparando com alguma coisa. Esse parâmetro de comparação é chamado de unidade de medida. Então, uma unidade de medida é basicamente um parâmetro de comparação. Bom, mas como assim parâmetro de comparação? Quando eu falo assim, ó, por exemplo, que essa altura do quadro vale 90 centímetros, ela vale 90 vezes o que eu chamo de 1 centímetro. Se eu olhar aqui no meu relógio e ver passando 10 segundos, eu estou vendo 10 vezes o que eu chamo de 1 segundo. Então, basicamente, voltando aqui, ó, eu posso falar que uma grandeza é um número vezes uma unidade de medida. Ok? 5 metros, 3 segundos, 2 horas. Tudo isso são formas de medir uma grandeza, né? A gente mede comparando com uma unidade. Em outras aulas, nós já vimos algumas unidades de medida. Vamos aqui rever e ver novas unidades. Bom, vamos aqui, ó. Massa. Qual que é a unidade de massa que a gente pode falar? Podemos falar em grama, podemos falar em quilograma, podemos falar em tonelada. Então esses aqui são os símbolos das unidades de medida. Grama, quilograma, tonelada. Vou falar aqui em tempo. O tempo pode ser medido aqui, ó, em segundos, em minutos, em horas, em anos. São diversas unidades que a gente pode utilizar para representar o tempo. Comprimento. A gente pode falar metros, centímetros, quilômetros, entre outros. Vamos pegar aqui mais um. Energia. A gente pode medir, ó, aqui, ó, em joules, em calorias, em quilojoules, dentre outros. Então esses aqui são alguns exemplos de unidades de medida que a gente pode ter para as diversas grandezas que a gente pode observar na natureza. Para estabelecer um padrão entre as unidades, o que a gente estabelece, né? A gente estabeleceu o Sistema Internacional de Unidades, ou SI. O que esse sistema estabelece? Ele estabelece as unidades padrões e quais são as unidades que são derivadas dessas. Se você entra num cálculo
só com unidades do SI, o resultado tem que ser em unidades do SI. Por exemplo, D igual a VT. Se eu não soubesse qual que é a unidade de distância, eu poderia multiplicar a velocidade pelo tempo e a unidade que aparecer aqui ia ser a unidade da distância. Qual que é a unidade de velocidade no SI? É o metro por segundo. Eu vou multiplicar por tempo, que é dado em segundos. Então a distância tem que dar em... Vai cortar o segundo com o segundo, dessa forma aqui. Então a distância tem que dar em metros. Então a unidade de distância no SI é o metro. Professor, mas isso aí tá muito óbvio. Pega uma mais complicada aí. Olha só. Nós veremos mais para frente que a corrente elétrica é dada pela carga sobre o intervalo de tempo. Então eu posso falar que carga vai ser igual a corrente vezes o intervalo de tempo. Por que eu estou falando isso? Bom, nós temos uma unidade de corrente que é o ampere. E se eu multiplicar pela unidade de tempo do SI, que é o segundo, eu vou achar a unidade de tempo de carga do SI, que é o Coulomb. Então, 1 Coulomb é igual a 1 ampere vezes 1 segundo. E se eu não usar o SI? Por exemplo, eu mantiver aqui o A e multiplicar por no tempo em horas, né? Então, eu vou ter uma unidade de carga que é igual a ampere vezes hora, ou ampere hora. Então, ampere hora é uma unidade de carga. Por que é uma unidade de carga? Porque é o produto de uma unidade de corrente por uma unidade de tempo. Mas como o tempo não está no SI, essa unidade aqui não é a unidade do SI. Nós podemos falar de dois tipos diferentes de grandezas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Bom, e qual que é a diferença entre elas? É uma diferença gigantesca. De que forma que eu posso falar isso? Vamos pegar uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar é aquela que toda informação que ela quer passar pode ser representada apenas com um número, né? Com um módulo. Então essa grandeza é definida apenas pelo módulo. Então ela é definida por seu módulo. Então o que é o módulo? É o valor da grandeza, né? É o número que multiplica pela unidade. Então quando eu falo 2 segundos, eu já consigo transmitir a medição que eu fiz. Quando eu falo 5 quilogramas, também consigo transmitir a mensagem da grandeza. Então, como exemplo de grandezas escalares, a gente pode falar quilograma, que eu falei, o segundo. Eu posso falar do ampere, que nem eu falei. Posso falar do coulomb. Tudo isso são unidades de grandezas que são escalares. E as grandezas que são vetoriais? Ela é definida por 3 parâmetros, né? Então ela é definida por... Quais são os parâmetros? O módulo, que é o tamanho do vetor, que é o número dele, a direção, que é o eixo que ele está posicionado. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, o eixo horizontal, se eu colocar um vetor para cá, um eixo vertical, se eu colocar um vetor para cá, um eixo aleatório e o sentido. Que é o lado do eixo que ele está virado, né? Eu posso estar na horizontal tanto para lá quanto para cá. Então são 2 sentidos diferentes para um vetor. Então vamos separar um tópico especial para a gente falar de exemplos de grandezas vetoriais. Um exemplo que a gente pode falar é a velocidade. Então a gente pode falar de um vetor velocidade. Bom, por quê, né? Quando eu falo que eu estou andando com 5 metros por segundo, a informação ainda não está completa, né? Eu quero saber para que lado que eu estou indo com 5 metros por segundo. Então eu posso ir para cá com 5 metros por segundo, por exemplo.
Então a minha velocidade, V, seria para cá, seria para cima, né? Eu posso falar que o módulo do vetor velocidade, que a gente pode representar somente da forma Vzinho sem o símbolo de vetor. Então esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de um vetor, que é uma setinha para cima, sempre para a direita. E o módulo do vetor, o módulo de um vetor, é igual basicamente à letra sem a seta. E eu posso falar que esse módulo vale 5 metros por segundo. Então a velocidade ela precisa tanto do módulo quanto da direção e o sentido que esse vetor vai, né? Outro tipo de grandeza. Força. Força também é um vetor. A gente pode pensar numa força para cá, né? Então o vetor F e o módulo de F, que é justamente sem o símbolo, vale 10 newtons, por exemplo, né? Então ele vale 10 newtons para essa direção e para essa orientação de sentido. O terceiro vetor mais recorrente que nós usaremos aqui, ó, vai ser o vetor aceleração. Então, no nosso estudo da física, esses são os 3 tipos de vetores que a gente vai usar mais vezes que os outros, tá? Então, olha só, a aceleração é um vetor. Então, eu posso falar aqui, ó, que a aceleração, por exemplo, estaria para cá. Então, está num eixo aleatório, nessa direção e nesse sentido, e a nossa aceleração em módulo, que nem eu falei, é igual justamente a letra sem o símbolo, vale, por exemplo, 8 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho que definir para qual lado ela está apontando e qual que é o tamanho dessa aceleração, né? Assim como para a força e para a velocidade. Então essas 3 grandezas são vetores. Bom, então vamos aqui comparar alguns vetores. Vetor A e o vetor B. Eu já falei aqui, ó, que eles têm o mesmo módulo, né? Então o módulo é o mesmo. A direção não é a mesma não, né? Um está na vertical e o outro está na horizontal. E o sentido? Ou muito menos, né? Então o vetor A é diferente do vetor B. Agora, vetor C e o vetor D. Tem o mesmo módulo? Não, né? Um é pequenininho, outro é grandão. Tem a mesma direção, tem o mesmo sentido. Então, vetor C é diferente do vetor D. Vetor E e o F. Tem o mesmo módulo? Tem. Tem a mesma direção? Tem. Tem o mesmo sentido? Não. Um está para cima, outro está para baixo. Então o E e o F também são diferentes. Agora esse aqui vai, né? Agora vai. Então o G e H têm o mesmo módulo, mesmo tamanho, né? Mesma direção, mesmo sentido. Então o vetor G e o vetor H são iguais. Então, para que eu tenha 2 ou mais vetores iguais, eu tenho que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Caso um deles não seja o mesmo, pelo menos um, né? Os vetores já são diferentes. Como nós podemos ver aqui, ó, são todos vetores diferentes, enquanto esses vetores aqui, ó, são vetores iguais. Vamos então aqui, ó, a parte mais importante da aula de hoje, que são as operações com vetores. A primeira operação que nós veremos é uma operação que geralmente o pessoal não fala, mas é uma operação vetorial, que é a multiplicação de um vetor por um escalar. Ou seja, vou multiplicar um vetor por um número. Então olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho esse vetor A. Eu vou multiplicar ele por 2, né? Vou multiplicar por 2. Então se eu vou pegar o vetor B, que é o vetor A multiplicado por 2, eu vou ter que o B, ele tem que ter a mesma direção do vetor A, um módulo 2 vezes maior, e como o escalar é positivo, o sentido tem que ser o mesmo. Então eu posso falar que o meu vetor B, mais ou menos isso aqui. Né? Pensando que o vetor A é desse tamanho aqui, ó. Aí eu vou ter outro vetor A aqui, ó. Então eu posso falar que aqui vale A e aqui vale A. Então eu posso falar que o A vezes 2 é igual ao B. Agora olha só. Eu posso falar do vetor C, que é igual ao menos o vetor A. Então o que é menos vetor A? É um vetor de mesmo módulo de A, mesma direção, só que agora é um sentido oposto. Então se o A é assim, eu vou inverter ele aqui, ó.
eu posso falar que esse aqui é menos o A, que é igual ao meu vetor C. Olha só, a segunda operação vetorial que veremos hoje vai ser a soma de vetores. Antes de mais nada, vamos aprender aqui como representar o vetor soma. Tem dois métodos. O primeiro é o método do paralelogramo. Então eu quero fazer o vetor A mais o vetor B. Então vamos falar aqui que o vetor C é a soma de A com B. Então, para o método do paralelogramo, o que nós faremos? Vou pegar um ponto em comum aqui, ó, e dele eu vou desenhar saindo A e desenhar o B também. Beleza, né? Então esse aqui é o vetor A e esse aqui é o vetor B. Por que paralelogramo? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou traçar uma linha paralela ao vetor A que passa pela extremidade do B. Então vai ficar aqui, ó. Tá paralelo. Vou fazer a mesma coisa com a extremidade A com a reta B, com o vetor B. Então, ó, a gente pode ver aqui, ó, que obtivemos um paralelogramo. Então eu posso falar que meu vetor C é esse vetor aqui, ó. Então esse aqui é o meu vetor C. Eu ligo a origem comum à interseção entre as retas pontilhadas aqui, ó, que são as paralelas aos vetores. Esse método do paralelogramo só pode ser usado com dois vetores por vez. Se eu quiser usar mais vetores por vez, eu vou usar o outro método. O outro método vai ser o método poligonal. Eu vou somar aqui, ó, o A com o B com o C. Vou falar aqui que o vetor D é igual ao vetor A mais vetor B mais vetor C. O que eu faço aqui? Ó? Eu vou sair de um ponto. A partir desse ponto eu vou desenhar os vetores. De que forma? Vou pegar o vetor aqui primeiro, o A, né? Vou somar com B. Como é que eu vou desenhar o B? Eu vou desenhar o B saindo da setinha do A. E mesma coisa com o C. Eu vou desenhar ele saindo da setinha do C. Então esse aqui é o meu vetor A. Esse aqui é o vetor B. E esse aqui é o vetor C. Qual que é o vetor D? Eu vou pegar a origem e ligar na setinha do último. Então esse é o meu vetor D. Por que método do polígono? Bom, porque eu desenhei um polígono aqui. Uma dica importante aqui no método do polígono, né? Vamos ver aqui, ó. Vou fazer a soma D mais E mais F. Então D mais E mais F. Então o que eu vou fazer? D, partindo desse ponto aqui, vou fazer o D, depois eu faço o E, depois eu faço o F. Opa! O ponto de origem foi o mesmo ponto de término, né? Aqui o vetor D, aqui o vetor E e aqui o vetor F. O que significa? Significa que a soma desses vetores é zero. Então esse vetor aqui soma é um vetor nulo. Então olha só, eu vou somar o A e o B, que estão na mesma direção e mesmo sentido. Eu sei que o meu A tem um módulo de 5 newtons e o B tem um módulo de 3 newtons. Bom, então eu vou falar que o módulo de A mais B, o vetor A mais B no caso, vai ser, ó, eu vou posicionar o vetor junto do outro. Então a setinha fica aqui no pontinho. Então eu vou falar que o vetor A mais B vale A mais B, né? Então aqui a origem no final, na seta. Então vai ficar aqui 5 mais 3 é igual a 8 newtons. Então eu vou falar que o módulo da soma vale 8 newtons. Eu somo os módulos se eles estiverem na mesma direção e mesmo sentido. Então isso aqui, ó, é a soma dos módulos. Soma dos módulos. Agora, estão na mesma direção e sentidos opostos. Mesmo esquema. Eu vou posicionar o vetor D na setinha do vetor C. Então, se eu quero C mais D, vou falar que vale o vetor C mais o vetor D.
Coloquei aqui ó, de separados para ficar fácil de visualizar. Então o vetor resultante vai ser o que liga o comecinho até o final do outro. Então olha só, o vetor C mais o vetor D vai ser 10 newtons para cá, 5 newtons para lá. Quem ganha? O 10 newtons, então ele prevalece com o sentido. E o módulo então vai ser 10 menos 5, ficaria 5 newtons, né? 10 menos 5 igual a 5 newtons. Então eu vou subtrair e os módulos. E o sentido do que tem o maior módulo prevalece. O C tem o maior módulo, então o sentido dele, o sentido do C mais o D, vai ter que ter o mesmo sentido do C. Um para cá e um para cá. O terceiro caso de posição relativa entre os vetores, né? Então olha só, vou ter aqui o vetor A e o vetor B que são perpendiculares. Vou falar que A mais B igual a C. E vou descobrir qual que é o módulo de C. O que eu vou fazer? Vou fazer a soma usando o método do paralelogramo. Então vou desenhar o vetor A e o vetor B saindo do mesmo ponto. E vou traçar as paralelas. Então vou traçar a paralela aqui. Vou traçar a paralela aqui. Então eu posso falar que o vetor C vai ser saindo daqui até aqui. E aí, como é que eu posso determinar o valor do módulo de C? Posso determinar da seguinte maneira. Ó. Bom, eles são perpendiculares, né? Então eu posso falar que esse tamanho aqui ó, é igual a esse tamanho. E esse tamanho é igual a esse tamanho também. Ou seja, eu vou ter um triângulo retângulo aqui. Ó. De lados 4 aqui e 3 aqui. Então eu posso falar que o C ao quadrado, o módulo de C ao quadrado, é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. Teorema de Pitágoras, né? Aqui é Pitágoras. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, então isso é válido. Então esse aqui vai ser válido para qualquer par de vetores que são perpendiculares, né? A soma dos quadrados é igual ao quadrado do resultante. Então é só tirar a raiz para achar o resultado aqui, né? Então ficaria C ao quadrado, no nosso caso, vale 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, com mais 4 ao quadrado, que é 16, vai dar 25. Então, o C ao quadrado igual a 25. Então, o C vale 5 newtons. Agora, os vetores vão ser oblíquos, ou seja, esse ângulo θ não vai ser nem 0, nem 90, nem 180, que foi os nossos casos anteriores. O que nós faremos aqui? Vamos aqui usar o método do paralelogramo. Tracei a paralela. Tracei a paralela. Determinei o paralelogramo. Então vou desenhar de vermelho o vetor resultante, só para a gente não confundir algumas coisas. Então esse aqui é o meu vetor resultante, que eu vou chamar de C também. Então eu sei que C é igual a mais B, no caso dos vetores. Beleza. E aí? Bom, nós estamos vendo um par de triângulos aqui, né? Esse triângulo e esse triângulo. Como é um paralelogramo, esse ângulo aqui é suplementar a esse. Então esse aqui vale 180 menos θ. Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode fazer a lei dos cossenos. Nós temos um triângulo, nós temos dois lados e um ângulo e queremos o terceiro lado. E aí o que a gente faz? Pela lei dos cossenos original, eu posso falar assim aqui, ó, que C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno de 180 menos θ. Da onde que eu tirei isso? Eu estou comparando esse triângulo de cima aqui, ó, com esse triângulo que eu vou pegar a lei dos cossenos. Então esse aqui é o meu vetor C, esse é o meu vetor A, e esse aqui, ó, é o meu vetor B. E eu tenho esse ângulo aqui, ó, que vale 180 menos θ. Então eu estou comparando esse triângulo com essa lei dos cossenos. Mas é muito complicado a gente ficar pensando em ângulo 180 menos θ, sendo que o ângulo que a gente tem entre os vetores é θ. O que nós vamos fazer? Bom, existe uma identidade trigonométrica que a gente pode falar assim que
o cosseno de 180 menos θ vale menos o cosseno de θ. Ou seja, eu vou trocar o cosseno de 180 menos θ aqui, ó, pelo menos o cosseno de θ. Esse menos vai multiplicar por esse menos e vai ficar mais. E aí, o que vai sobrar? Vai sobrar aqui c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de θ. Então agora eu estou pegando os dois vetores que eu tenho, a e b, e estou pegando o ângulo entre eles. Beleza? Então esse aqui, ó, pode ser utilizado das duas formas, tá? Essa aqui eu acho mais conveniente pelo fato de a gente já ter o ângulo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com a lei original do cossenos, que utiliza, na verdade, esse ângulo aqui, ó, que não faz parte dos vetores. Terceira operação vai ser a subtração de vetores. Bom, nós temos aqui, ó, o vetor A e o vetor B, e eu quero saber qual que vai ser a diferença entre eles. Vocês concordam comigo que A menos B é a mesma coisa que A mais menos o vetor B? Então eu posso falar que o vetor C é a soma de A com o menos B. O B não é esse? Então o menos B vai ser esse daqui, ó. Lembra? Multiplicação do vetor por um escalar. Então eu vou somar o vetor A com o vetor menos B. Vou pegar o vetor A e vou somar com o menos B. Então aí o que eu faço? Ligo a origem com a extremidade. Então aqui é o meu vetor C. Então esse é o vetor C, que é igual a A menos B. Ok? Olha só, vamos finalizar a aula aqui com a decomposição vetorial. Agora, ao invés de compor um vetor, de somar um vetor, eu vou separar o vetor. Vou separar ele em dois. Eu vou pegar aqui um par de eixos, o eixo Y e o eixo X, e vou separar esse vetor V em dois vetores. Um no eixo X e um no eixo Y. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, o que eu vou fazer? Vamos imaginar aqui, ó, que eu pego aqui a luz, jogo ele aqui de cima e veja a sombra do vetor V. Então, eu vou ver a sombra do vetor V, ó, assim, ó, né? Ela vai começar daqui e ir até aqui. Então, esse aqui vai ser meu Vx. É um vetor também, tá? Agora, o Vy vai ser a mesma coisa. Vou botar uma luz aqui. Vou ver aonde que essa luz vai bater. E vou desenhar o meu vetor Vy. Bom, vocês conseguem ver aqui que o Vy e o Vx vão ser vetores perpendiculares? Eu posso falar que Vy mais Vx, vetorialmente falando, é igual a V. Igual aquele caso de soma de vetores perpendiculares que nós temos, né? Então o que a gente pode falar assim, ó? Posso falar que V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Beleza, essa é uma relação que existe entre esses vetores. Mas agora tem uma relação muito mais notável, muito mais recorrente e muito mais importante, que é a seguinte. Triângulo retângulo. Retângulo justamente aqui. Então o que nós podemos falar? Nós podemos falar aqui que o seno de θ é o cateto oposto, Vy, sobre a hipotenusa, que vale V. Ou seja, Vy é igual a V seno de θ. Da mesma forma, o cosseno de θ vale o adjacente Vx sobre V. Então quer dizer que cosseno de θ vezes o V é igual a Vx, né? Vx é igual a V cosseno de θ. Então, essa aqui é a relação que existe entre o Vy e o V, e o Vx e o V. Olha só, como é que a gente olha essa relação mais facilmente, né? Uma setinha aqui, ó. O Vy tá com ou tá sem o ângulo? Tá sem, né? Então, Vy é V sem o ângulo. O Vx está com ou está sem o ângulo? Vx está com o ângulo, né? Então vai ser Vx
é ver com o ângulo, beleza? Um truquinho aí para vocês lembrarem facilmente de qual que vai ser cada uma das componentes, ok? Pessoal, finalizando essa aula de vetores, ela vai ser fundamental para diversas matérias que nós veremos aqui, como por exemplo, lei de Newton e cinemática vetorial. Espero que vocês tenham gostado. Se for esse o caso, deixa o like aí. Compartilhe com seus amigos. Comente aí o que você mais gostou da aula, alguma coisa nova que você quer ver. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima.